Bem-vindos ao podcast Roda Esportiva. É o nosso primeiro podcast hoje e já vamos começar em grande estilo. Temos convidados de excelentíssimo nível e junto comigo apresentando, primeiramente eu sou Karen Beraldini e juntamente comigo aqui apresentando o programa, Josafá Gomes, o melhor do Brasil. É isso! Estamos começando agora em Macaé, Fizemos um trabalho maravilhoso em Rio das Ostras, eu e a Karen. E estamos começando agora em Macaé com 2 convidados especiais. Eu sou o Josafá Gomes e Karen vai convidar, então quem você vai convidar primeiro, Karen Beraldini? Alexandre Adolfo. O Josafá, simplesmente, ele tem um currículo muito grande, não dá nem para falar tudo aqui, Alexandre? Mas ele é instrutor de arbitragem do desportos na Associação Macaense de Árbitros, Ele é massagista médico-atendente, ele é servidor público, ou seja, tem bastante trabalho aí, Alexandre? Prazer, chega, cara, chega, muita coisa pra esse rapaz. Não, e a lista ainda tem, tá? É porque eu não falei tudo, mas ainda tem. É uma honra, estar aqui, Uma bancada muito repleta de conteúdo, Agradeço a oportunidade. E é isso que você falou aí, A gente faz um pouco de cada coisa. Um pouco de tudo, exatamente. Bastante experiente na área do futebol, como a gente pode ver também, Josafá? Agora, eu também não vou falar de Luciano Leandro, não com vocês, Luciano Leandro, porque se eu começar a falar aqui, eu vou chegar lá na Indonésia e estou falando aí que é muita coisa. Eu só sei que ele começou no Juvenil do Americano, passou por Goitacazes, é o rei do futebol na Indonésia, é um cara fantástico. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Obrigado aí pelo convite, Josafá, Alexandre, a Karen, Fico muito honrado de estar aqui junto com vocês e vai ser divertido essa conversa aqui, sim. Com toda certeza. E a gente não pode esquecer de falar, Josafá, dos nossos patrocinadores. Isso é muito importante, ajuda a gente! Isso aí, que colaboram, para o nosso podcast acontecer. Então, primeiramente, a Terelin, que é a moda mix, Você encontra tudo lá, moda evangélica, roupa infantil, roupa masculina, tudo tem na Terelin. A Terelin é fácil de achar, que é aqui no calçadão de Macaé, Josafá. É a última loja praticamente e os preços também são maravilhosos. É bom conferir, é bom dar uma conferida lá. E também agradecer nosso patrocinador, é o bar ali embaixo da Glória, do nosso querido Miguel, onde você tem de terça a sábado pratos deliciosos e, segundo ele, a cerveja mais gelada do Brasil. Vale a pena conferir. Agora vamos começar então com o Alexandre Adolfo. Alexandre, um passarinho me contou que você foi apitar uma partida de futebol lá em Cabo Frio. E tinha um jogador que falou uma gracinha pra você, que você ficou um pouco na dúvida. Me conta um pouquinho a respeito disso. Na verdade, são vários, São vários jogos aí, que a gente tem a oportunidade de fazer e cada jogo é uma história, Esse aí, se não me falha a memória, acho que veio de um torcedor e o banco de reserva meio que entoou, o grito, que veio lá de cima. E de um apelido que eu nunca ouvi, Luciano Leandro. Você tá na bola há muito tempo, acho que você vai concordar comigo, Já dizia o treinador Tita, que a gente vai morrer, a gente não vai ver tudo na bola, É isso aí. E me chamaram de porco em pé, cara. Porco em pé? Me chamaram de porco em pé, cara, entendeu? Eu, assim, da onde que veio essa criatividade? Entendeu, sabe? E assim, eu sempre, abracei a arbitragem como uma diversão, Sim. Uns preferem dizer, vou para extravasar, porque tem suas funções. A arbitragem ainda não é uma atividade onde o árbitro ele se entrega 100%, ele está ali à disposição 100%. O São árbitro poucos, um pouco, de arbitragem, um pouco tem a vida pessoal de cada um, entendeu? A gente vem lutando para que isso aí, para que esse quadro mude, Eu até andei espalhei na oportunidade para o Josafá, um conteúdo que já chegou em Brasília, um conteúdo que fortalece essa questão aí, E a gente está muito embasado nessa. Mas enquanto isso a gente vai se divertindo, A gente vai se divertindo, vai dando risada dos apelidos. Exatamente, com certeza. E daqui a pouquinho a gente vai falar muito de arbitragem. Vou te mostrar alguns lances aqui para a gente ver, evidentemente, que o que você marcaria, o que eu marcaria, o que o Luciano, O que cada árbitro vai interpretar. Porque hoje o futebol está muito naquela questão da interpretação. Eu acho que foi isso. Mas não é assim que funciona, Luciano? Luciano, por exemplo, quando estava na Indonésia, me conta um pouquinho da sua passagem pela Indonésia lá. Você jogou em 3 ou 4 equipes lá, foi isso, Luciano? Eu joguei em 2 equipes lá, que foi o PSM Makassar, que foi a primeira equipe que eu fui, e depois joguei na capital do Persija Jakarta, onde nós fomos campeões. Você foi campeão tipo fazendo as comparações, A Copa Libertadores de lá seria nesse nível? Nós fomos campeões tipo o Campeonato Brasileiro aqui,
Sim. E fomos campeões também na Copa Toyota em Bruneira do Salão, onde eu também eu fiz o gol da final. Então, você abandona a carreira de futebol, mas você continua muito ligado aí do futebol da Indonésia, não é verdade isso aí? Tanto é que na Copa de 2014 você trabalhou num órgão de imprensa de lá, transmitindo alguns jogos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu tive um convite, né? Eu estava aqui no Brasil e a Copa seria aqui. E teve um pessoal da estação da televisão, as 3 estações de televisão, que vieram para o Brasil cobrir aqui a Copa do Mundo. E eu tinha falado lá que as primeiras pessoas que viessem ao Brasil e a Macaé, que é a minha cidade, que não ia pagar estadia, que ia ficar de graça no meu hotel, no Hotel Macassar. Lotou o hotel. Isso aí. E aí, fazer uma propaganda. E aí eles vieram. Hotel Macassar, né? Eles vieram, fizeram uma reportagem aqui sobre mim, sobre a cidade, sobre o hotel, e depois nós voltamos junto para o Rio e ficamos lá comentando alguns jogos, alguns programas de televisão lá para a televisão da Indonésia. Fez Maracanã também? Fez, né? Fizemos. Graças a Deus. Jogos de assim, diversas seleções, né? Lógico. Isso. Não só do Brasil. Mas depois você, então, aposenta como jogador e abraçou a carreira de treinador, né? Você hoje é um treinador referenciado pela CBF, né? Acabou de se formar, não é isso? Antes, Josafá, o que acontecia? O pessoal da Indonésia começou a selecionar bem, tanto o jogador como o treinador de futebol, como o juiz. Então, a Indonésia começou exigindo a licença A, e agora, não só a licença A, agora você tem que ter a licença Pro para trabalhar nesse país. E eu vim para o Brasil e terminei agora. Você terminou a Pro agora, né? Agora eu terminei a Pro da CBF. Então, só melhorando isso aí, né? Primeiro você consegue fazer a licença C da CBF. Isso. Você vai treinar até 16 anos de idade. Depois você pega a licença B, até 20 anos de idade. Depois você pega a licença A, qualquer time profissional. Depois você pega a Pro, para qualquer time profissional e seleções, né? Nessa linha? É nessa linha, isso aí mesmo. E lá exigia esse Pro, né? Lá agora exige a Pro para você poder ser o treinador principal das equipes lá no país. Mas tem uma história sua, que você levou um jogador brasileiro para lá que tinha sido campeão do mundo, ele era muito conhecido aqui, pouco conhecido lá. Como é que foi essa história? Não, é o seguinte, o atleta é o Amaral, né? Que eu tive o prazer de levá-lo lá para a Indonésia, ele estava vindo da Austrália, e encontrei com ele em São Paulo. Chegando em São Paulo, todo mundo queria tirar fotografia com ele, autógrafo, e eu sentadinho, quietinho lá. Ninguém te achava? Ninguém queria saber de mim. Aí vamos embora para a Indonésia. Quando chega no aeroporto da Indonésia, as coisas mudam, Zafá. E aí, como é que foi lá? Inverteu o lado. Aí o que acontece? O pessoal começou a chegar e começou a tirar muita foto comigo, pedir autógrafo. E eu chamava, até engraçado isso, eu chamava o Amaral para perto de mim para eles tirarem a foto junto comigo e eu falar assim, ó, isso aqui é Amaral, seleção brasileira. Campeão do mundo. E esse aqui é o Amaral, esse aqui que é o cara. Tirava uma foto e falava assim, tá bom, agora você sai, eu quero tirar foto com o Luciano. Aí, e tem uma coisa mais engraçada, que eu cheguei para Amaral e falei bem assim, Amaral, você não me leva a mal não. No Brasil e no resto do mundo é você. Agora aqui você tem que me respeitar, cara. Ainda meteu essa. Vamos brincar um pouquinho, né? Vamos brincar um pouquinho. Mas a Amaral sempre levou tudo muito na esportiva, né? Sim. Tem uma dele que ele contou há pouco tempo que eu vi na TV, ele falando que tinha um jogo do Palmeiras que foi no Japão, e lá no jogo do Japão, Edmundo levou uma pancada. Só que o juiz deu sequência ao lance. Então o Amaral pegou a bola e o Amaral levou uma pancada. Quando o Amaral leva essa pancada, ele cai no chão. Você acha que... Amaral falando. Você acha que o médico do Palmeiras vai atender primeiro Edmundo ou Amaral? Lógico que é Edmundo, né? O médico japonês que foi consertar correu pro lado de Amaral, ao invés de pegar a perna dele, começou a mexer no olho dele para subir para colocar no lugar, pensando que o olho tinha saído. É uma comédia, né? Essa história não, excelente, né? E tem muitas dele, né? Ele tem muitas. E o bom dele é que ele conta, cara alegre, cara descontraído, amigo, gente boa. Gente boa. Mas vamos falar um pouquinho de arbitragem? Vamos lá? Tem uns temas polêmicos, né, José? Tem uns temas polêmicos? Vamos pedir a mesa ali então para colocar aquele jogo do Atlético Mineiro e Botafogo? O gol do Botafogo, o que você marcaria? Árbitro Alexandre Adolfo. Vai passar ali, solta a produção. Roda. Não é essa, não. Ainda não é essa. Atenção, daqui a pouquinho vai aparecer ali. Um cruzamento na área. Só fala, passa ou volta.
Pode ir embora, não é esse não. O cruzamento vem da esquerda para a área. O cruzamento vem da esquerda para a área, o jogador do Botafogo, é o Diego Costa, se eu não estou enganado, Tava à frente. ele estava na frente, completamente impedido. Ele sai da jogada, a zaga do Atlético rebate a bola, bate nele, ele pega, mata e faz o gol. Vai aparecer já aqui. Aí a pergunta é, o que você daria? É bom destacar que o árbitro, ele deu impedimento. Mas a pergunta também é, não seria o segundo lance, a segunda jogada? Porque ele, no primeiro momento, ele está impedido. Mas no segundo, Então, quando a bola é atrasada pelo jogador do Atlético. existe uma bola recuada, né? Isso aí. Mas o que acontece, o Josafá, hoje o futebol, né, de acordo com suas, e junto, né, com suas atualizações, de modo geral, né, fez assim... É do ataque do branco do Botafogo. Como é que eu posso, vou colocar certinho aqui, vamos lá, resumir de uma simples maneira. Existe a regra, existem as atualizações, né, existe ali o quadro de arbitragem que, por si só, ele tem que treinar, ele tem que estudar. Ali, o lance é esse, perfeito, ó. Exatamente. Ó, ele vai cruzar, olha lá, completamente impedido, tá vendo? Isso, Ó. isso. Não participou. Mas, né? mas vocês falam vocês fizeram uma colocação muito importante. O primeiro momento ele estava onde? Completamente impedido. Exatamente. Mas qual a ação que ele tem? Então, exatamente. Então, o que a gente esperava do Diogo Costa? Uma participação. Pois ele ficou parado. Ele ficou parado. Mas o que acontece? Ali eu tenho certeza que, na convicção do árbitro, o que ele julgou? Ele julgou o primeiro momento junto ao lance. Entendeu? Sim. E se todos nós, amantes do futebol, se a gente for ler, aí você fala, é muito interpretativo. É muito interpretativo, sim. Existe uma recomendação lá, junto à regra, principalmente a regra do impedimento, que ela julga, assim, esse primeiro momento com bola rolando. Mas ele teve uma atuação passiva. Exatamente. Mas você começou a resenha e comentando o lance, falando justamente o que o árbitro resumiu, a súmula no relato, né? Primeiro relato do árbitro também resumiu justamente dessa forma. O que é julgado, o que foi avaliado, foi sim o primeiro momento do Diego Costa. Por incrível que pareça. Fica um lance meio que vazio, né? Uma discussão meio que vazia. Mas é justamente isso, e com isso que a arbitragem, não brasileira, né, europeia, no mundo todo, ela vem conduzindo as partidas de futebol e suas competições. Qual a sua opinião, Luciano, a respeito do lance? Vendo direitinho ali o lance, né, Zafá, ficou mesmo parecendo que ele interpretou que o Diego estava impedido no momento do cruzamento. Né? Então ele não considera o segundo lance, quando o zagueiro, o defensor coloca a bola para... Ele já tinha tomado a decisão. Exatamente. Né? E um outro detalhe importante, a gente tem que falar e tem que frisar, eu costumo até falar lá em casa o seguinte, que eu não consigo ver o futebol sem analisar a posição do árbitro. Às vezes, minha tia está do meu lado, alunos também ficam mandando mensagem, atletas, né? Atletas femininos, que também tem um time de futebol feminino. Alexandre, mas eu tô vendo a passada do Bandeira, eu tô vendo o posicionamento do quarto árbitro, do árbitro em campo, do outro Bandeira lá, entendeu? Em tudo por tudo pelo seguinte, a gente tem que analisar que já foi por água abaixo, a gente assina lá no primeiro momento, presta atenção, o jogador estava impedido no primeiro momento, mas a gente esbarra em uma outra recomendação, deixar o lance acontecer. Você tá me entendendo, João? Estão fazendo muito isso hoje mesmo, a gente vê sempre isso aí. A gente, às vezes, na televisão mesmo, sem o replay, sem o tiratema, mas já está acontecendo, o Bandeira espera concluir para depois ele assinalar. E quando não assinala, na maioria das vezes, o VAR é acionado. Tá me entendendo? Eu acho a coisa mais errada do mundo é deixar o lance acontecer. O de quebrar uma perna de um jogador de graça, porque a jogada não está valendo absolutamente nada. E eles deixam acontecer. Aí, eu acho que o comitê lá da International Board e da FIFA, eles vão parar para repensar esse conceito. Né, cara? Sim, até esse momento aí, o próprio Bandeirinha já deve ter levantado, né? E ele deixou seguir exatamente por esse critério de deixar seguir o lance, né, Josafá? Às vezes isso também confunde, olha lá, ó. Você vê ele aqui correndo, ele não levantou. Ele não levanta. Ele não levantou. Mas tá ali na linha, ele tá acompanhando. Mas eu faço a seguinte pergunta. Em qual momento o Diego Costa poderia fazer o gol, mesmo recebendo a bola do time do Atlético Mineiro? Pra ficar legal. No primeiro momento, se ele saísse pra brigar.
Se ele sai pra brigar, aí ele estaria impedido. Exatamente, mas aí se trata de um jogador experiente, entendeu? Que na hora preferiu ficar parado como ficou, agora, não manifestou nada, entendeu? Josafá, Alexandre, deixa eu perguntar uma coisa aqui agora. E se esse é o caso do Bandeirinha esperar para ele ter uma certeza, de repente, do VAR? Você deixar o jogo seguir então, para você ter uma certeza lá do VAR que vai te informar isso, se realmente foi ou não, entendeu? Isso aí tá sendo um prato recheado para pós-jogo acontecer a chamada de atenção, que a gente costuma dizer, né? O que está acontecendo é que o quinteto de arbitragem, ele vai pro campo hoje, quando tem o VAR principalmente, ele sabe que ele pode deixar na sua conta, Luciano. Entendeu? E lá no final vai bater onde? No árbitro. Sabe disso. Mas o Bandeira lá, porque sabe que tem o VAR. Agora, quer ver uma coisa? A grande questão desse lance. Se não fosse gol, ele teria dado impedimento? E se o Atlético de Minas sai jogando? Ele não teria dado. Não teria dado impedimento. Só deu porque foi gol. Existe essa questão. Quer ver uma coisa? Nós temos o segundo lance aí. Roda pra mim, Tiagão. E coloca o jogo do Flamengo contra o Botafogo. Você vai ver agora um lance que o jogador do Flamengo está impedido, força a barra, para mim é pior até, e o juiz dá o gol contra, que é o gol do Flamengo contra o Botafogo. Vai rodar ali agora, roda. O Wesley cruza da direita, Bruno Henrique corre para fazer o gol, e o zagueiro do Botafogo antecipa. Vou mostrar agora de outro ângulo. Ó. Gol contra. Só que o Bruno Henrique está impedido, só que a bola não chega nele. Mas ele faz uma pressão na defesa do Botafogo. Contra a bola, né? Ele vem correndo para pegar. Então, se o jogador do Botafogo não toca na bola, ele faz o gol, ele estaria impedido. Sim. Sabe? Então, assim, parece que no caso de lá... Então, José, eu não gosto de entrar nessa coisa, não. Até porque tem... É polêmica. Tem um árbitro, tô fazendo uma live aqui ao vivo aqui, porque tem um árbitro do quadro da CBF, dois, né? Tem a nossa atleta Jennifer e tem o Maurício de Souza, que são os dois da CBF. Jennifer de Macaé, tá? Legal. Chegou no quadro da CBF. Que legal, cara. Parabéns. Eu tenho que desculpa falar até, respeito, eu tenho que falar porque dá moral, isso aí é um orgulho muito grande, né? Uma menina que acreditou, como acredita, no futebol feminino, né? Jogou para mim essa responsa de conduzir um projeto social que começou na quadra do Bairro da Glória, né? E nós fomos até onde deu. Você esteve na fundação, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então a gente caminhou, tivemos um acidente, faleceu uma atleta nossa, né? E eu falei para elas, não vamos desanimar, né? Até uma linguagem dessa, a bola tá aí, entendeu? Temos vários caminhos. Vamos fazer curso, vamos para arbitragem, vamos tentar na arbitragem, que vocês jogaram sua vida inteira. Então vamos tirar de letra como tirar. Hoje nós temos 9 meninas na federação e ela foi a CBF agora. Legal, né? legal. Tá aqui assistindo a live, mandei o link também para ela. Voltando aqui para a questão. Deixa eu pegar só um gancho do que você falou. Eu tenho muita vontade de fazer uma clínica de arbitragem em Macaé. Me ajuda nesse processo? Vamos fazer juntos? Nós vamos fazer um workshop, graças a Deus conseguimos, né, abrir os olhos de toda a gestão da Liga, né, da Liga Macaé de Desporto, né? E a gente já tinha a agenda marcada já para novembro desse workshop, que seria em São Pedro. Acho que ficaria bom para todo mundo, de repente ter que sair de casa. Então, nós conseguimos trazer para Macaé. Então tá bem adiantado o processo. Então tá bem adiantado o processo. Maravilha, Vai ser uma honra, né, a gente poder levar também a sua equipe, a gente debater essa parte. Porque tudo que a gente faz de arbitragem, a gente deixa aberto para o dirigente desportivo e ele não chega. Muitos ainda, principalmente em Macaé, olha pra gente, ô Luciano, assim, e vê a gente como um inimigo. Se a gente chegar cumprimentando, falando que na escola a merenda foi alcatra, foi suco e Coca-Cola, eles vão te dar atenção. Agora, começa a falar de arbitragem, a parte amadora principalmente, o pessoal vê você como inimigo. Me passa as informações que eu vou alimentar lá na 101, vou divulgar bastante lá na 101 também no programa Show do Esporte, e cara, né, cara? Exatamente. Isso é muito importante a gente trazer. Você pode ir lá também, né, pra gente conversar sobre. Isso é muito importante, porque esse aí vai ser o nosso segundo momento que a gente monta o workshop de arbitragem, para falar de arbitragem, e traz essa parte do pessoal do desporto, quem acompanha, quem faz o desporto em Macaé, não só em Macaé, em toda a nossa região, entendeu? Porque a fusão nós já conseguimos fazer. Foi um troféu muito grande que está ali, dividido por todo mundo, em unir toda a arbitragem local. Quando eu falo local, é região dos Lagos, Norte Fluminense, o Noroeste também está junto com a gente, rema com a gente. Já existe o intercâmbio, Luciano, manda um quarteto para cá.
O Diogo Latini tá ouvindo aqui a live, ele é um que sempre foi incentivador disso. Então, por Vai falar em tomar arbitragem, eu tenho mais uma de arbitragem. Tá entendendo? Roda pra mim, Thiago, mais uma de arbitragem. Agora aquele jogo Santos e Vasco da Gama. Aí, agora... É, Recente, fresquinho. Exatamente. que atitude tomar diante disso? Realmente. Um beijinho? Realmente. Beijinho ou uma porradinha? Realmente. Realmente. Então, aí, Realmente. aí entra a recomendação de número 7 desse ano, Ah. 2023-2024, que você julga o pós, né? O pós, né? O feito do Soteldo, por exemplo. Ele Né? levou uma O dela. que ele gerou. O que vai gerar. Que vai gerar. ali, Você tá me entendendo? Entendi. Você viu o relato de súmulo do Daronco? Mas deu, ele não foi expulso. Não, então, mas é aí que tá o negócio, porque não foi para as vias de fato. Diferente do Edilson com o Paulo Nunes, lembra? Paulo Que Nunes. teve aquela Você lembra? confusão, Palmeiras e lembro. Corinthians, então, Foi. foi parecido, Aham. mas houve revide, houve, né, uma arbitragem muito perto. O relato de súmula do Daronco deu 26 páginas, gente, escrita à mão. Você tá me entendendo? Explicando tintim O povo por também não vê tintim. que o árbitro sofre também, né? O cara não vai embora, Sofre. não. Antigamente nós tínhamos 72 horas para entregar uma súmula. Hoje, ou ela é online, fica um fiscal, fica um delegado do jogo do teu lado. Porque é o momento, é o momento. É importante, né? Ah, Você Entrando pode nesse- anexar depois. Entrando mas nesse assunto, é muito comentado agora, né, a questão, por conta dessas polêmicas, se o árbitro deveria ou não dar entrevista após o jogo. Você é a favor ou contra essa questão? Então, eu no momento eu sou contra. No Porque momento. no momento Vamos ver pelo até no seguinte. que vai dar, né? Porque eu acabei de falar aqui agora, muita coisa ela ainda pode ser anexada, entendeu? No seu relatório, Sim. entendeu? E a gente se esbarra em um outro detalhe importante. Não existe só o relatório do árbitro, entendeu? O relatório do delegado da partida, esse aí é o que, né? É o Ali ele fala de segurança, fecha. ele fala de staff, ele fala se o vestiário estava E ali. tem ele também, fala tem tudo. também, Alexandre, também tem um fiscal da arbitragem que fica É, avaliando todas as exatamente. suas atitudes E durante a tudo por- partida, tudo né, por cara? tudo. E em especial nos casos omissos. Que quando ele entende, quando ele consegue provar pra você que você foi omisso em determinado lance, ele escreve, ainda fica olhando pra você, leia. Você acha que a comunicação interna dos árbitros durante o jogo facilitou muito a arbitragem? O Josafá facilitou muito, mas hoje em dia existe a questão, igual eu falei aqui, o árbitro ele se prepara, ele estuda, existe a questão da vaidade. O árbitro FIFA, primeira coisa que ele procura saber, estou falando que eu tenho companheiros de arbitragem que hoje são CBF e que quando vão fazer jogo pelo VAR com o árbitro em campo sendo FIFA, o clima muda, fica tenso. Porque existe aqui, ó, o peito. É o E o cara peso. carrega no É o peito. peso. O FIFA, ele espera o VAR argumentar. Houve isso agora no último jogo se eu não me engano, na segunda divisão, Ponte Preta, né? Que o VAR implorando pra ele, explicando. Ele Se tem esse lance, não, foi na mão, foi pênalti. E ele não deu. Entendeu? Ele simplesmente não deu. Então existe essa parte da vaidade. Mas tudo depende da abordagem. Sim. Entendeu? Se vocês pegarem os áudios aí que geralmente saem, Vaza, entendeu? né? A maneira, quando o cara é FIFA, se expressa pro CBF, ele praticamente ele manda. Quando o cara é CBF e fala pro FIFA que tem campo, a coisa muda, ele fala de outra maneira. Só falta falar, decide aí. Entendeu? Exatamente. Então eu vou fazer uma pergunta. Rápido, Vai lá. só nesse Pode contexto desse lance do Soteldo, pro Luciano, né? Ele como treinador, ele vendo um jogador dele, por exemplo, provocando o adversário dessa forma e gerando essa confusão, o que o treinador sente nessa hora, Luciano? O que tem que fazer, né? Ó, a meu ver, eu não gostaria nem que o atleta do meu time fizesse isso e nem o atleta adversário. Porque isso aí pode gerar muita coisa. Isso aí você pode, numa atitude dessa aí, a torcida pode acompanhar a quintura do jogo ali e trazer um problemas muito né? grandes para a partida e até mesmo entre eles na arquibancada, né? Isso aí. E o Santos é um time que sofreu recentemente com isso, né? Porque a torcida deles tem a cabeça um pouco quente, tá botando a cabeça no lugar de volta agora. Né? E o Vasco é a também. mesma coisa, Envolve né? muita Por coisa. outras coisas. Uma solução muita não coisa. seria substituir o camisa 10 e o Soteldo a partir daquele momento? Mas, ô Josafá, como você retira um atleta que estava bem na partida, bem na como partida. ele, Ainda fez um mandando gol no depois. jogo, e você está sendo prejudicado? Isso que eu ia falar. E nenhuma coisa, ele é o seguinte, ele não prejudicou o Santos. Ele prejudicou Ele o Vasco. realmente prejudicou, ele fez o que ele queria desestabilizar o Vasco. E ele Exatamente. conseguiu. E conseguiu. Tanto que ele marcou o gol depois. Ele faz o quarto gol, É isso fez aí, com ele 4-1, né? Ele estava bem no jogo pra caramba, né? Então, voltando, aliás, continuando a falar de arbitragem, Alexandre, a pergunta é o seguinte, né?
O jogador X bateu um lateral contra o seu próprio gol. A bola não bate ninguém e entra no gol. O que marcar? Com o seu mesmo... Repete a Entendi. frase. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vou falar agora pausadamente. Mentira, vou falar. Você falou tão rápido, nem eu entendi. O jogador Paulo César bateu um lateral contra o seu próprio gol. Certo. A bola entrou da mão dele pro gol sem contato com ninguém. Certo. O que o juiz deve marcar? Escanteio? Escanteio, muito bem. Né? Concorda, Luciano? Concordo. Muito bem. Agora, concorda? Concordo. Agora ele bateu o lateral a favor do time dele. A bola não bate em ninguém e entra no gol. O que o juiz deve marcar? A favor do time dele. A favor do time dele. Bateu o lateral, a bola entrou. Gol. Vou esperar o Alexandre, que é mais, né, nessa área. Mas eu Pra já você tenho aqui seguir. uma coisa O aqui. escanteio seria essa resposta. Não. Para essa pergunta. Não, agora Eu é do bati gol o dele. contra o meu gol. Ao contrário. agora. contra o seu gol. Bateu na linha de fundo é escanteio. Certo. Agora é a seu bateu contra- favor. Agora é a É favor. seu favor, é. Ah, tá. Não, No gol do tiro de meta. adversário, é. Tiro de meta. Se não bater ninguém. Concorda? Concorda? Eu concordo também. Concordo. Tiro de meta. Agora Então tá não- bom. Agora tem a terceira pergunta, Alexandre. Isso, futebol de campo aqui no É, de futsal, onde? etc, tudo muito diferente. Não, Né? de Já muda, hein? Futebol de 11. É. Eu agora... Trouxe a pessoa A certa. gente que trabalha com Ei, tudo trouxe a é... pessoa Trabalha certa. com tudo é Bati complicado. o lateral a favor do meu time. Uhum. A bola vai entrando e um jogador do time adversário, que não é o goleiro, pega a bola com a mão e praticamente dentro do gol. E E tira. a bola ia entrando, ia atravessar a linha e ele segura com as duas mãos. O que marcar e qual cartão você daria? Deu onde o goleiro, né? Hum? O adversário deu onde o goleiro, no caso. Deu uma de goleiro, mas não é o goleiro. Mas não é o De goleiro. goleiro. Porque o goleiro pode pegar com a mão, né? É. Entrou em jogo, né? Não é, entrou não é jogo, igual, lógico, igual com a o Luiz, mão. que Luiz Soares falou, ele botou a mão na bola e era o goleiro. Vocês lembram disso? É. Isso aí, então, isso aí, volto a dizer, né? Pênalti, lógico, né? Ele pegou com a mão. Pênalti. Né? A única coisa que o árbitro, infelizmente, vai ter que ser obrigado a julgar é o seguinte. Hoje está tendo uma interpretação muito complicada em relação à bola na mão ou mão na bola. Isso aí é uma. E a outra interpretação é o seguinte, a intenção do atleta, É. entendeu? A intenção do atleta. Agora você acabou de falar, ele pegou com a mão, não deu aquele... Intencional. É. Entendeu? Foi a intencional, atitude né? Ele segura com as antidesportiva. duas mãos, firme. Exatamente. Ele não é o goleiro, o que marcar? Exatamente. Aliás, qual a cor Então, do cartão? Aí outra coisa que o árbitro tem que julgar. Próximo a esse atleta, teria alguém que poderia chegar primeiro do que ele? Ou o próprio goleiro? Dar um chutão ou gritar? Olha só, o árbitro é obrigado a analisar isso. Entendeu? Se sim, né? Tá aí nas recomendações, seria o pênalti e amarelo. Se não, ele estaria expulso. Olha a diferença. Tem essa diferença. Mas por que expulso? Entendeu? Impediu uma chance clara de gol. Chance clara de É. gol. Qual a sua opinião, Luciano? Entendeu? Sem sombra de dúvida. Isso aí A gente, analisando aqui o que está sendo Essa dito pegadinha aqui... da Roda Esportiva. Eu já sei, né? Porque essa pegadinha. É, Entendeu? aí você Eu sou vai me tranqueira, pegar, campeão. porque se ele bateu o lateral a favor, A favor. a E bola aí vai ia de- entrar no adversário. No gol adversário. E aí o adversário. adversário, sem seu goleiro, pegou com a mão. Essa bola com a mão não poderia ser gol se não batesse ninguém, Com certeza. né? Essa bola com a mão não poderia bater. Não poderia ser gol, é. Rapaz, é uma coisa muito complicada pra gente analisar aqui. Vai ser bom, gostei dessa pergunta aí, que vai me ajudar também a esclarecer isso aqui. E você, Karen? Já não vou cair mais. Olha, né, como ele falou, marcaria pênalti por conta da mão, mas não daria o vermelho, porque eu já sei que vai ser amarelo, porque ele cobrou lateral, então não seria gol. Não existia perigo real de gol. De gol, Isso, porque foi de lateral e foi Sim, mas direto deixa no eu ver se eu gol. entendi a pergunta. Mas aí não houve um outro toque do jogador antes da mão? Não tem Não, toque, não, nada. Direto no gol. Direto no gol. Ele evita Aí o gol pegando a bola com as Isso, mãos. o adversário Então evita como retiro se o que eu fosse o falei. goleiro. Então houve chance de clara de gol. Eu porque entendi o que foi você, um arremesso eu de entendi o que lateral. você falou, como se tivesse, tá. como se tivesse Antes alguém dele, sobrando. alguém tocou. Alguém tocou na bola. Entendi. Tá. Não, então... Então Qual seria seria? o amarelo? Muito bem bolada a pergunta. Pegadinha. Muito bem bolada. Roda a pergunta. Esportiva. Muito boa, muito boa. Isso é muito bom porque o que a gente faz? A gente pega muito conteúdo de vocês, espectadores do futebol, você, por exemplo, que viveu Da a bola a imprensa, vida né? inteira, né? Vocês, veículos de imprensa, acaba passando muito conteúdo pra gente. Isso aí a gente já vinha bolando há muito tempo
nosso amigo o Thiago Ferreira, o Gustavo Mendes, ainda no Macaé Esporte, na época, em 2008. E nas nossas resenhas, a gente rascunhava esse tipo de conteúdo, porque bate muito de encontro com a regra e o momento do futebol atual. Muito legal, parabéns. É bom parabéns a vocês, parabéns. Obrigado. Muito E é legal. bom destacar que não vale gol de mão, Muito né? legal, exatamente. Então, gol de mão não vale. Então, momento nenhum. Isso aí Mas o legal aqui também é que É. o Alexandre tá mostrando pra gente, né, a visão que o árbitro tem que ver. Não é só aquele lance ali, tem que ser o exatamente. geral. Hoje em dia, pra E gente na falar, cabeça a gente- do torcedor é só aquilo É ali. só aquilo ali. Porque a gente trabalha com amador, então a gente sempre tá sendo chato. Eu costumo dizer que nas minhas reuniões, principalmente online, eu sou chato que eu fico repetindo a mesma coisa. Porque o árbitro FERJ, quando ele vem pro amador, ele tem que virar um gatilho. Porque no amador, por exemplo, eu não posso esperar É o mais lance difícil. concluir pra assinalar. Porque no amador a compreensão é... o amador dá mais trabalho, não dá? É, Dá exatamente. muito mais Não trabalho. tem, né? não tem Exatamente. tanto conhecimento do profissional. né? Exatamente, É. entendeu, Luciano? É uma diferença enorme. aí. E a reclamação é muito maior, porque a É. punição é mais branda também, né? Exatamente, isso aí sem sombra de dúvida. Isso Muito aí mais é- perigoso também pro árbitro, tem né? tudo por tudo. Então a gente procura marcar logo, assinalar logo. E no mínimo, abraçar o cara pra explicar. Sim. Que eu costumo falar pro todo o meu quadro de arbitragem, seja nas 4. No beach soccer, no F7, no campo, no futsal. A gente não sai de casa com autonomia nenhuma de estragar a diversão de ninguém. Isso aí. Entendeu? Alexandre, mas como combater? Ouve primeiro. Entendeu? Porque o que acontecia em Macaé, na nossa região, era o árbitro querer bater de frente. O árbitro olhava o Soteldo, por exemplo, de 1,12 m, para conversar com um árbitro de 2,20 m, o cara já queria partir para um. Mas e o entorno que vem junto, que faz a rodinha, que não deixa o jogo continuar? Entendeu? Ou faz o tumulto ali e espera uma atitude sua. Sem policiamento, às vezes o alombrado que passa 20, e aí? Você tá me entendendo? Sim. Então é muito diferente. Na Mas- real, ser árbitro é muito difícil, porque você tem que tomar o Isso. seu processo decisório, né, Luciano? Isso, é na fração de segundo. Olha, eu tenho que tomar uma entendeu? Por decisão de muitas vezes. segundos que vai impactar a vida de milhares de pessoas. Mas a educação ainda, ela é um grande escudo, entendeu? Que ele acaba ficando em prol do bom entendimento. Vê se você entende o que eu tô falando. Eu tiro por mim, porque graças a Deus eu falo para meus filhotes que eu nunca tomei um empurrão, né? Mas eu aprendi lá no vestiário, né? O Luciano sabe que eu acompanho ele há muito tempo. Nós nos acompanhamos. Sempre sentei para ouvir, né? Seja uma ordem. Às vezes, pô, o saco de bola tava ali. Já foi meu presidente, ele acompanhou o meu método de trabalho. E isso eu levo para a vida inteira. E hoje eu tô tendo a oportunidade de passar para eles, né? A gente tem um quadro de árbitro que eu chamava de o quadro bomba, que ia já pro tumulto, né? Hoje esse quadro bomba já não existe, porque a rapaziada primeiramente ouve. A rapaziada chama pro diálogo. Não importa se vai ter que crescer ali. Alexandre, 10, 15 minutos. a gente fez a transmissão dos jogos do Campeonato Amador desse ano, né? Sim. Pra TV, eu, Karen Sim. e o Paulo Alexandre narrando, com o apoio do Mário Luiz e tal, né? O Mário que foi o nosso coordenador Foi e muito tal. legal a transmissão. Aí a gente Você assistiu, acompanhou a Eu gente? acompanhei, muito E legal. a gente transmissão, avaliava muito legal. muita arbitragem. Sim. E a cada jogo, principalmente eu, como comentarista, eu destacava assim, a arbitragem a altíssimo nível, sabia conduzir muito bem Isso. todos os embates. É né? importante. Tinha um lance assim, muito pegado. Sim. Na semifinal, principalmente, com o Paraíso, o time campeão, muito pegado. Sim. Mas a condução, a tranquilidade, esse processo todo de chegar no jogador, calma, vamos jogar bola, jogador, joga bola. abordagem, E né? aí É. eu achei que a arbitragem foi legal. sensacional, foi muito boa mesmo. Muito legal. Foi mesmo. Por Né? mais que tenha tido alguns conflitos durante alguns jogos, que é que normal. acontece, que Até acontece. nesses momentos a gente sentiu que eles souberam conduzir da Sim. melhor forma também. Sim. Se tivesse que dar vermelho, dava sem medo. Entendi. Eles foram super tranquilos, né? Foi. Em relação a isso. Até a estratégia de expulsar o banco e não expulsar o jogador dentro de campo, É. eles tiveram a felicidade Por de escolha, fazer. né? Exatamente. Pra Pra não não estragar o atrapalhar, espetáculo, né? exatamente. Ainda mais em semifinal, porque quanto mais perto chegava da final, mais Sim. quente ia ficando o jogo, né? Sim. Agora, Karen, vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Libertadores das Américas? Vamos sim, né? A gente Então tem... comanda aí as fichinhas agora, sua vez. A gente agora vai começar o quadro que é o meu favorito aqui no podcast, tá? Já falei pro Jota várias vezes, né? Que esse é o meu quadro preferido. E acredito que vocês vão gostar também. A gente tá aí na semifinal da Libertadores, né? A gente tem o Inter e o Fluminense e o Boca Juniors junto com o Palmeiras. Os dois jogos terminaram empatados, né? Pra nossa surpresa. E aí agora a gente vai apresentar nossas fichas. Como funciona, né? A gente tem 10 fichas e a gente pode colocar quantas a gente quiser
quiser, por exemplo, no Inter e Fluminense, eu colocar 10 no Fluminense, que é quem eu acredito que vai passar para a próxima fase, na final. Então a brincadeira agora vai ser essa, e eu vou começar com o Luciano, né? Já vou jogar assim a bomba para ele. Luciano, Inter e Fluminense. Você tem 10 fichas na sua mão agora. Coloca na mesa quem que você quer colocar aí, um lado e outro. Não vale ficar em cima do muro, hein? Não vou ficar em cima do muro, não. Vou falar o que eu penso. Eu vendo o futebol do Inter, o Inter joga muito, quando joga fora, ele joga muito... Empata bastante as partidas quando ele se mata-mata. E isso ele leva a vantagem dele lá pro estádio dele, entendeu? Então eu botaria aí 8 fichas aí no Inter e 2 no Fluminense. Eu iria ao contrário. Eita, que ele apostou Botou bonito, dali. Agora a gente vai pro nosso próximo convidado, né? Alexandre, suas fichas no Inter e Fluminense. Olha... Não tem negócio de olho, não. Eu não vou dizer que vou pegar carona no Luciano, não, mas a colocação dele foi... É, o ponto perfeita, bom, né? Foi perfeito, ele resumiu bem, né? A campanha, né, que o Inter vem fazendo, né? Mas eu sou do vestiário, né, padre? Então, né, Luciano, nós somos do vestiário, né? O motivacional vai dizer tudo, né? E não foi... Experiência também. Exatamente. Também, mas o motivacional com a galera que tem o elenco do Fluminense, eu acho que isso aí vai sobressair, como sobressaiu no jogo contra o Olímpia. Eu peguei uma entrevista do Arce com o da Silva, lá de Arraial do Cabo, foi campeão para Libertadores, vizinho nosso lá em Arraial do Cabo, lá amigo, e o Arce falava assim: meu time está preparado, o Fluminense também, tá aí muito. Eu confio no quinteto de arbitragem que vai conduzir a partida, porque vai depender deles também, olha só a colocação do Arce, para conter a motivação que o Fluminense chega nesse jogo contra o Olímpia. E não foi diferente. Se vocês forem, né, pegar lá a caminhada do Fluminense, a arbitragem por vezes teve que intervir para conter a euforia. Era dura, né, Luciano, que a gente costuma dizer, né? Pé do ouvido toda hora, intervendo pé do ouvido toda hora. Teve vários cartões também. Mas isso aí, derrubando rapidinho, o Josafá, a gente tem um programa na rádio, como ele mencionou, ele acertou, né, Josafá? Ele falou, vai ser um jogo pegado, o Inter vai nessa, de ficar em cima, marcar em cima toda hora, e cabe ao Fluminense não cair na pilha, né? E acabou que caiu na só pilha. Um detalhe, eu brinquei aqui com você e Thiago, ele falou assim, não pode ficar em cima do muro, não! Lembra disso? Vai, você continua. Mas para finalizar, eu ponho eu ponho 7 fichas no Fluminense. E 3 lá no Inter. No Inter. Beleza. Eu vou deixar a minha por último, Josafá. Pode ir. Olha, eu penso assim. Eu vejo a zaga do Fluminense com Nino, Felipe Melo e Marcelo, uma zaga muito lenta. O time do Internacional tem muita força, é muito poder. O futebol do sul do Brasil é um futebol de muita força. Aí junto com uma certa habilidade, alguns jogadores, Alan Patrick, por exemplo, que faz um golaço. E outra coisa, eu vi muita gente criticar o René. O René do Internacional do lateral esquerdo foi muito criticado. Mas eu vi pouca gente criticar o Marcelo, que os 2 gols do Internacional foram em cima do Marcelo. E ninguém tem peito e tem coragem de falar isso. O René é marcado com X e o Marcelo não é. O Marcelo é bonitinho. Então o Marcelo tomou 2 cocos em cima dele e o René participou dos 4 gols. Então 2 contra que ele falhou feio e 2 que ele participou da jogada, inclusive do primeiro gol que ele faz o cruzamento. Então, vencer o Internacional do Beira-Rio, eu acho que realmente é uma coisa muito, muito difícil para as pretensões do Fluminense. Outro detalhe, o Alexandre falou muito de vestiário. Evidentemente que o vestiário do Fluminense, o Diniz, ele bate no peito e fala assim, você vai ganhar de qualquer maneira. Exatamente. Então, ele bota fogo no jogador. O jogador entra de bicho no estádio, dentro do gramado. Só que lá também tem um adversário que a força física é maior e tem mais e a velocidade também do Internacional é maior também. Então, se entrar com essa zaga, com esses 3 jogadores, o Nino, o Felipe Melo e o Marcelo, irmão, vai dar Internacional. Eu vou botar 6 Internacional e 4 pro Fluminense. Depois dessa, né? Então tá, eu mencionei semana passada, vou repetir. Eu fui na sua linha, cara. Ele é Fluminense. E agora? É tricolor? Brincadeira, não sei não. Ele nem quer falar que ficou até tímido agora. Árbitro não faz, só arbitragem. Ficou até tímido. Eu vou pela mesma linha de semana passada, eu falei que o Inter, ele tem mais experiência em Copa Libertadores, né? Tem 2 Libertadores.
Não que isso vai pesar tanto pro Fluminense, que como a gente vê o Fluminense muito bem entrosado com o Diniz, ele tá fazendo um trabalho maravilhoso com o Fluminense. O Fluminense tem essa questão de tocar bastante a bola, né? A movimentação, mas eu acho que o Fluminense tinha que ter feito pelo menos um 3-2 no Maracanã. Né? Acho que agora lá na casa do Inter vai ser muito mais complicado de conseguir um resultado favorável. Não que eu ache que o Inter vai ganhar de 2-0, de 3-0. Eu acho que vai ser um resultado magro, um jogo muito pegado, igual no primeiro. O Fluminense tem algumas desvantagens com o jogador expulso, 2 que estão pendurados, mas que insignificantes para esse jogo, mas para o outro muda, se o Fluminense se classificar. Então, é um jogo complicado pro Fluminense, né? A gente sabe muito disso. Acho que se antigamente não tinha um favorito, acho que agora passa a ter o Inter por jogar em casa também, né? Então, minhas fichas, vou ter que copiar o meu colega aqui, 8 pro Inter e 2 pro Fluminense. Algum comentário, gente? Não, vamos ver se isso aí vai dar certo, né? Vamos Então esperar o jogo. então foi 3-1 o Inter passando. Agora Palmeiras e Boca Juniors, né? Jogo em São Paulo, quinta-feira. Quem quer começar aí com Palmeiras e Boca Juniors? Eu começo. Isso. O time do Palmeiras, depois que chegou o Abel Ferreira, ele passou a ser um time copeiro, Sim. sabe jogar todas as Copas, e é um time muito ruim de ser batido. Perdeu o Dudu, seu principal jogador, tá fazendo falta, tá. Não tenha dúvida que tá fazendo falta. Mas é um time de muita pegada, vai ter toda a sua torcida a seu favor, e o gramado deles, que é um gramado de sintético. Então isso favorece muito ao Palmeiras. Eu também vou botar 6-4 para o Palmeiras. Passa o Palmeiras. Quem vai? Eu só vou dar uma pesquisada aqui, porque se eu não me engano, um jogador do Boca Juniors deu uma declaração sobre essa questão do estádio do Gramado Palmeiras. ele falou que era campo de... Hockey. Isso Campo aí, de hockey. isso aí, É campo de hockey, não é futebol não. exatamente. Isso aí, inclusive, já respingou Provocando. a vários relatórios na CBF, né? Com os clubes, né, que também acabam apoiando essa colocação, né, de certos atletas, Essa né? declaração. Exatamente. Perguntando se tem brecha de colocar como reivindicação para trocar mando de campo, essas coisas todas. A Arena do Furacão, por exemplo, a diretoria, fizemos um curso ano passado lá, que nós chegamos nas paredes e estava lá, estampado, os documentos, a pedido de alguns adversários deles no passado, em competições passadas, pedindo para trocar o mando de campo, porque o adversário não era acostumado a jogar naquele campo ali, naquele tipo de grama. Tem uma certa lógica, não tem? Exatamente. Como tem. Mas vamos nas fichinhas. E Coloca como aí tem. as fichinhas agora. E como Palmeiras e Boca. Boca e Palmeiras. Um jogão também, né, que terminou em 0-0, então o jogo promete também. Jogo do Cavani. Vamos... E aí? Eu vou depositar a minha ficha em 8 fichas do Palmeiras e 2 no Boca. Com certeza. O Abel, ele Jogou tudo. ele tem a carta na manga. Bom treinador. E você, Luciano? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o campo primeiro, né? Porque eu joguei futebol, então eu sinto isso aí. Eu prefiro muito mais a grama natural do que a sintética. Entendeu? É outro estilo. E esse esquema meio que igual ao do Maracanã, por exemplo? Nesse eu ainda não joguei, ainda não posso falar muita coisa. Agora, sobre o sintético e o natural, realmente o natural você já está mais acostumado. Claro que a sintética parece que a bola rola mais, é aquele jogo Ela mais... fica mais viva, né? Isso, agora a grama natural, você é outra sensação ali dentro do campo. A verdade é essa. E quanto ao jogo, né, ao Palmeiras e ao Boca, né? Eu também vou nessa opinião que o Palmeiras tem a vantagem, eu acho que tem, que joga em casa. Né? E tem o apoio da torcida, tem né, o cara? apoio da torcida e vem jogando muito bem há muito tempo. O Palmeiras, como você disse, é muito difícil de ser derrotado, ainda mais no seu campo. Eu coloco aí de 7 para o Palmeiras e 3 para o Boca.
Essa questão do Palmeiras estar jogando bem, eu já não concordo. Eu acho que o Palmeiras faz o necessário. Agora, o jogar bem do Palmeiras, eu acho que já baixou muito o nível do Abel para hoje em dia, né? Lógico que depende muito do jogador também, mas esse jogar bem do Palmeiras caiu um pouquinho. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem essa de chegar, igual, por exemplo, na Supercopa, não estava tão bem para a Supercopa, mas ganhou a Supercopa no Maracanã, né? Então a gente sabe que o Palmeiras tem essa experiência, o Abel é muito inteligente, ele sabe o que faz, não tomou gol fora de casa, então isso também já é uma vantagem, e aí vem com tudo para esse jogo contra o Boca, então também acredito que o Palmeiras se classifique. Vou colocar 7 fichas pro Palmeiras. Maravilha. Então, cara, você citou muito bem. O Palmeiras não dá espetáculo de futebol. Palmeiras joga o feijão com arroz para matar o jogo, ganha de 1-0. Esse é o jogo do Palmeiras. Faz o necessário. Ele faz o necessário, ele é copeiro. Não é um time de exemplo igual o Flamengo do Jorge Jesus, que dava espetáculo. O Fluminense, até bem pouco tempo, também dava espetáculo de futebol também. Não, o Palmeiras joga com objetividade. O negócio dele é foco num gol, e fazer gol no Palmeiras é muito difícil. Exatamente. Né? Então temos uma grande final agora. Internacional e Palmeiras no Maracanã, 4 de novembro. E o Palmeiras, a gente pode estarei lá. A gente pode pegar esse jogo do Vasco, por exemplo, que o Vasco, quando tomou o segundo, o terceiro gol, né, que já foi logo em sequência do segundo, já perdeu a cabeça. O Palmeiras não. O Palmeiras sabe tomar gol e continuar atacando, continuar buscando. Uhum. Ele não cai na pressão do adversário. Então, o Palmeiras tem tudo para se classificar para a próxima fase. E, dizendo tudo isso, agora a gente tem na final, nossa final, né? Na nossa final, Inter e Palmeiras. Agora as fichas para quem vai ser o campeão da Libertadores. Pegou agora, né? E quem começa agora? Luciano começa. Eu posso começar assim. Já nesse jogo, eu deposito minhas fichas no Palmeiras. Entendeu? Eu acho que o Palmeiras vem aí já há bastante tempo aí, sempre chegando nas finais, né, cara? Sempre. E eu coloco aí, vamos botar um pouco abaixo, vou botar 6-4 pro Palmeiras. Maravilha. Cara, vai você enquanto ele pensa, cara. Por favor, tá, eu vou ser favor, do contra, por favor. porque eu acho que o Inter tá buscando muito essa Libertadores. Tá buscando demais. Não que o Palmeiras não esteja também, mas a gente vê uma diferença nos dois times. E o Palmeiras, por mais que tenha experiência, pode acabar deixando a desejar pro Inter, que tá vindo mais na malandragem. Então o Inter, como ele joga recuado também, essas coisas e tudo mais. Não que o Palmeiras também não jogue, né? Mas eu vou apostar no Inter pra ser do contra também. Vou colocar 6 pro Inter e 4 pro Palmeiras. Aí agora a gente joga pra eles, entendeu? Vai você, Alexandre Adolfo. Olha, no primeiro momento, eu acho que a gente tem que ressaltar, né? Nós falamos, né, aqui do fator motivacional. Isso aí a gente não tem que... A gente não pode deixar de falar no futebol, não, gente. Hoje em dia, principalmente, interessante você falar isso, do motivacional. Eu acho o psicológico também. Exatamente. Porque a gente vê o Flamengo. Tá, mas o psicológico está dentro desse motivacional. Exatamente, no todo. O Braz, por exemplo, ele é um que afirma que o clube não precisa de psicólogo, mas a gente vê os jogadores muito abalados psicologicamente. Ele que precisa, nada. né? O Braz está precisando de psicólogo, agredindo o torcedor em shopping. E é um profissional que tem que estar dentro do futebol, não tem jeito. Exatamente. Se faz necessário. É um ser humano. Exatamente. E quanto maior o clube, mais necessário se faz por conta da pressão que recebe. E sempre vai existir. E eu digo que até nas categorias de base tinha que existir. Que é muito importante, porque é o início, né, cara? Não tem dúvida, né? Luciano, e assim, em parte existiu. A gente tem atletas aqui em Macaé que jogaram no Flamengo, o Fábio Flor, o próprio Alisson, né? Ontem eu estava fazendo uma resenha com ele e ele ressaltava um jogo que ele foi assistir aqui no Clube Cidade Sol, no Campestre, Flamengo e Avaí. Eu era o quarto árbitro desse jogo. Rogério, o zagueiro, encerrou a carreira, estava estreando como treinador. Sub-17 que nós fazíamos, né? Que a Liga faz. Eu estava de quarto árbitro. E eu até errei a súmula que eu botei Avaí com H e eles... Ficaram bravos. Se negaram a assinar, né? O Alexandre Galo, o treinador do Avaí. Queria pegar onda. Os treinadores assinavam a súmula, né? Aí do Flamengo, por favor, senhor Rogério, aqui, assina aqui. Aí o Rogério assinou e riu. Né? Sabia que o outro não ia assinar. Humilde. Sabia, Alexandre Galo, eu assino onde? Professor, se ele assinou aqui, você assina aqui. Avaí, ele, mas não tô vendo. Aí fez assim.
Meu Avaí é com A, aí tá com H, olha. Mas aí o plano B, né, outra súmula já enrolada aqui, estilo jornal, né? Falei, tem uma em branco agora, você vai ser, né, o primeiro a assinar. Tirou o H, você queria dar um H nele. Professor, essa limpa, falei, com muita honra, é um jogão. Resumindo, o Avaí brincou com o Flamengo lá em cima de 4-0. 4-0. Alisson estava com o Guilherme, era um rapaz que acompanhava todos os jogos da base do Flamengo, era um diretor que tinha lá, veio a falecer há pouco tempo e sempre incentivou os garotos em tudo por tudo. Foi um facilitador que o Flamengo teve e hoje usa a metodologia que o Guilherme já tinha há 30 anos atrás. O que o Flamengo faz hoje? Ele atua como facilitador, todos os clubes de base. Ele ajuda os pais daqueles atletas que foram selecionados, né? A alugar, depois que aconteceu aquele lance do Ninho do Urubu lá com os garotos, né? Ajuda a arrumar um bom apartamento, uma boa cozinheira de confiança, a moça que vai cuidar do apartamento das crianças, né? E Alisson jogou no Flamengo a vida inteira, é macaense e jogou a vida inteira. E um virou pro outro na hora, atrás de mim, assim, com a barraca de sol, os dois sentados na cadeira de praia, assim, que lá foi muito sol no Campestre, e falaram assim, olha, isso no Flamengo é igual cascata. Começa a cair lá de cima. No intervalo, o Rogério passou pelo Guilherme, o Rogério falou assim, ainda bem que você tá aqui e viu. Os caras vieram de micro-ônibus, vai vir de micro-ônibus, entendeu? O Flamengo chegou 5 dias antes em Macaé, porque era o Flamengo, né? 5 dias antes, treinou, se preparou, inclusive no campo e tomou de 4 pros caras, que chegaram um dia antes, só dormiram praticamente. Mas mesmo assim foi bom ver o senhor aqui. Espero que não tenha sido a última vez. O Guilherme virou para ele e falou assim, mas não sou eu que faço o relatório da sua demissão. Essa resenha assim rápida. No outro dia, já saiu publicado no Jornal do Esporte. Tô falando em coisa de 30 anos atrás, aqui em Macaé. Entendeu? E a Alisson virou para mim e falou assim, Alexandre, eu não falei? Entendeu? Então, Luciano, essa pressão existe, entendeu? É clube grande, entendeu? Eu volto a falar de motivacional, né? Porque tem que ser a base de tudo. Mas é uma final. Quem não está motivado para uma final no Maracanã, o mundo todo vendo. Exatamente. Palmeiras para nós. Exatamente. Mas, ô Josafá, se você for analisar o histórico de regularidade, o Boca não chegou à toa para esse jogo aí. E tem camisa, né, cara? Exatamente. Vocês falaram de Inter e Palmeiras aí. Mas são dois que também chegam muito motivados nessa coisa. Exato. Entendeu? Então, se for falar de regularidade, os caras não mantiveram 100%, porque é complicado. Tem jogo que você vai mal. Ainda mais que não é só uma competição, são várias. Exatamente. Mas é uma regularidade que, se for analisar, ela bate 70%, 80%, 90%. Entendeu? Os caras chegam dessa forma aí, com esse gás. Nós estamos falando do dia 4 de novembro, né? Hoje é dia 2, né? 2 de outubro. Final Isso daqui 1 mês e 2 dias. Exatamente. Qual é o quadro daqui a 1 mês e 2 dias? Hoje, por exemplo, é uma realidade. Tudo pode acontecer hoje. Mas daqui a 30 dias é outra coisa também. Exatamente. Mas coloca as suas fichas. Não foge. Foge não. Eu volto a falar do Palmeiras. O Palmeiras, né? Mesmo tendo aí o Boca, né? Que a gente não pode deixar de falar. O Boca já saiu, já foi eliminado. Já foi eliminado também o Fluminense. Só tem agora os dois. Só os dois? Palmeiras passa. Palmeiras passa. Ah. Isso aí sem sombra de dúvida. Quantas fichas você botou pra cada lado? Eu continuo botando 7. 7-3. 7-3. Eu vou falar o seguinte pra vocês. Sim. São dois times extremamente competitivos, que tem uma sólida defesa. Todos os dois têm. E vai ser difícil fazer gol. Então eu vou apostar aí no 5-5 e vai dar nos pênaltis por ter um goleiro melhor que o goleiro do Internacional. É o melhor das Américas. E eu vou apostar no Internacional como campeão da Libertadores. E agora que empatou? Ficou 2-2. Ficou 2-2. Quem vai desempatar? Moeda. Ih, não pode. Tem uma história da moedinha do Botafogo, pelo amor de Deus, outro dia eu gosto. Então, ó, tá vendo? O jogo é tão apertado que terminou aí no 2-2. Então, quem vai desempatar isso aqui vai ser o nosso podcast. Uma semana antes da final, na segunda-feira antes da final, porque o jogo, se não me engano, é um sábado ou um domingo. É sábado à tarde. Sábado à tarde. Quem for convidado, vai ser um convidado só, então a gente tira isso aí. Joga pra cima dele. Joga pra cima Valeu, vai lá. Verdade. Ó, estamos começando o nosso final do programa, né? Mais algum tema bom aí, Cádia, pra gente completar ou vamos encerrar? Acho que podemos encerrar. Então, alguém tem algum tema que não falou que não, pelo amor de Deus, fala mais não, tá bom. Tá bom, Já tá indo tudo bem. Daqui a pouco é contar de Leão do Palmeiras. Exatamente, Viraci Damasio. Não.
Então, Luciano, agradecer a sua presença. Tô sabendo aí, um passarinho também me contou que você vai para a Indonésia em novembro para pegar um canal de televisão e transmitir o Mundial Sub-17. Fala um pouquinho sobre isso e faz suas considerações finais. Primeiro, agradecer, né, pelo convite. Né, a gente fica muito feliz, ainda mais falando de futebol. E ainda mais estando do lado de vocês aqui, né? Uma conversa boa, animada, né? Descontraída, isso aí que é o mais importante. Agora, com relação ao que você escutou aí... É o passarinho? Esse passarinho aí, eu vou matar esse passarinho. Isso aí, realmente, eu recebi um convite, estou indo agora em outubro. Opa, fonte minha é quente, fonte quente, tá vendo? E é um Mundial que vai ser disputado lá na Indonésia. Ia ser o Sub-20, mas a Indonésia não aceitou Israel entrar no país, então a Indonésia foi punida, não foi a dona da casa, né, que ia ser o Mundial Sub-20. Aí, o que fizeram? Mudaram para a Argentina, por quê? Porque a Argentina não tinha sido classificada. Então, a Argentina foi o que eles dizem lá, Tuanuma, que é a anfitriã, né? Então, foi a Argentina. E agora, a FIFA, eu acho que foi para dar uma aliviada em cima da Indonésia, colocou o Sub-17, o Mundial Sub-17 na Indonésia, e o Brasil fica em Jacarta, que é a capital da Indonésia, né? E para onde você vai? Para onde eu vou. Vou ficar pertinho lá do Brasil, lá. Maneiro. Botar a amarelinha. Então, o nosso podcast foi ainda mais especial, né? Que daqui a pouco ele nem vai estar aqui mais. E a gente vai acompanhar ele com certeza. Eu vou mandar um alô de lá para você. Obrigado, Luciano. Valeu, amigo. Obrigado, amigo. Agradecer também ao Alexandre, né? Até por ter nos dado um pouco de uma aula, né? Sobre arbitragem, uma outra visão. Muito obrigada pela sua participação. Eu só tenho a agradecer, né? Essa bancada aqui recheada de inteligência. Altíssimo Eu nível, acho né? que né? A gente tem esse rótulo, né? Não trabalha com bijuteria, né? Isso aqui, viu, Luciano? Né? Só ouro. Exatamente. Só tenho a agradecer também, né? Que possamos, né? Tá fortalecendo essa ideia do meu amigo Josafá de fazermos sim esse workshop, entendeu? Para falar um pouco mais de arbitragem, de recomendações, entendeu? E trazer o desportista para próximo, entendeu? Mais perto da gente. Com certeza. Só um tema aí, né? Um lance a mais. Você vê que os jogadores entram em campo. Aí o torcedor se levanta e aplaude, joga beijo, pede camisa. Entra o outro time, a mesma coisa. E vem logo o coro de ofensa para a arbitragem. Qualquer lance é só ofendido. Sim. O cara não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem família, não tem nada. Sim. Então a arbitragem também precisa ser respeitada, porque sem a arbitragem, amigo, não tem futebol. Exatamente. Então vamos tratar também o árbitro com mais respeito e mais carinho. A gente tem só para pegar um gancho aqui. Vai lá. Falando do que vem sendo feito para que o esporte na nossa cidade e região venha acontecendo, as empresas, né? Que tomaram partido de que podem e são capazes de participar de uma licitação para o desporto, né? Então o que a gente entende? Que vai ter ali a arbitragem para o clube, né? 0800, entre aspas, né? Vai ter ali, vai ter o uniforme, vai ter a premiação. E vem a parte da mídia. Essa semana eu entrei no embate com o pessoal da empresa que ganhou os jogos aqui na nossa cidade, perguntando, vocês não fazem uma foto da arbitragem? A gente já vai para o final do segundo semestre, fizeram 8 competições, entendeu? 8 competições. Só bota lá os resultados, foto dos clubes, não faz uma foto com quarteto ou trio da arbitragem. Mas os caras estão lá, né? Porque sem árbitro não tem tá futebol. tendo jogo. Falar em árbitro, exatamente. mandar um abraço pro meu amigo Alfredão, o melhor árbitro do Brasil. Amanhã, 7 da manhã, no Cidade do Sol, apitando a nossa pelada. Eu soube que essa pelada aí é europeu, né? Tem até na narrador e tudo. Parabéns. Falar que daqui a pouco a gente vai ter que desocupar a sala. Abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Luciano. Obrigado, Alexandre. Cádio, para fazer o encerramento. Obrigada a vocês que nos acompanharam, assistiram até aqui. O programa hoje foi sensacional. Sensacional, Cádio Beraldinho. Roubando a fala do meu colega aqui. E foi um prazer mesmo conhecer vocês, né? Aprender cada vez mais sobre futebol, que é o que a gente ama tanto. E tudo que a gente fala, né? A gente estuda. É muito bom a gente ter essas pessoas para nos trazer outro olhar, outra visão. E é muito gostoso compartilhar isso com vocês. Muito obrigada a quem nos assistiu e até o próximo programa, né, Josafá? Valeu!